Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Dessas que atravancam o meu, o seu, o nosso caminho. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? O pensamento lateja na minha, na sua, na nossa cabeça. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Bom, Felipe Ariès, né, um historiador diletante, que é uma espécie de autobiografia do Felipe Ariès, que ele fez em entrevista, né, com Michel Winocq, né, foi compondo aqui, e no fim, inclusive, tem uma entrevista mesmo dele, né, essa pessoa, né, que é bem, essa entrevista é bem reveladora, bem interessante, né, sobre o restante do livro, né, publicado no final. A minha edição aqui do historiador diletante é da Bertrand Brasil, é uma edição antiga, né, de 94, né, dessas boas que a gente acha em sebo. Então, historiador diletante, é curioso porque ele está fora, não está vinculado a uma instituição de pesquisa e de ensino. Ele trabalha assim com documentação, ficou a vida inteira trabalhando com documentação histórica, historiográfica, mas sem ter, né, essa obrigação profissional de realizar pesquisa e ensino. Então ele nunca foi professor, né? E fez pesquisa por conta própria. Aí escreveu os livros dele e acabou tendo, né, uma ampla recepção, né? A princípio até em países, né, de língua inglesa, nos Estados Unidos teve uma recepção muito boa, né? Só que é isso, é curioso, né? Porque tem aquele artigo clássico do Michel Dissertot, né? Sobre a operação historiográfica que vincula, né, o historiador a determinada instituição, determinado contexto e tal, né? Para poder, vamos dizer assim, colocar num certo lugar, assim, né? Quase geograficamente dizendo, a produção historiográfica, não ficar uma coisa, né, só numa linha do tempo, né? É uma geohistória, vamos dizer assim, que o Certeau propõe ali, um tipo de geohistória, né, mas já colocando o homem ali no canto, né? E ele não está vinculado a uma instituição, né? Está fazendo por conta própria. Tem relação com uma atividade militante dele, essa coisa de escrever, de fazer por conta própria, porque ele tinha uma atividade militante. E tem relação com uma certa sensibilidade, né, que ele tem a respeito da própria história, né? Então eu quero trabalhar esses dois pontos. O primeiro ponto, em relação à militância dele, é um pouco complicado, né? Porque ele era um conservador, né? Ele não era alguém de esquerda assim tradicional, né? Recebeu muitas críticas por causa disso e tal. Mas de um modo geral, né? Enfim, ele trabalhou lá enfim, ele era monarquista, pelo menos no início, né? Depois ele vai se colocar mais como anarquista, porque não vai se identificar tanto com a direita, que vai se tornando fascista. Então ele vai se afastando disso, mas ao mesmo tempo sempre vinculado a órgãos conservadores. Por exemplo, durante a Guerra da Argélia, ele estava escrevendo para a nação francesa, né? Nation France, não sei pronunciar essa palavra em francês, não sei falar francês, sei até ler, mas não falar. Ele está lá junto com o De Gaulle, né? Com um gaullismo, né, bom, praticante, militante. Só que aí ele vê as torturas, né? Ele vê as torturas que os oficiais franceses fazem nos argelinos. Vê essas barbaridades de guerra e muda, né? Aí ele fala, não, tudo bem, eu posso ser conservador, posso ser de direita e tudo mais, mas eu não vou compactuar, né, com a barbárie. Ele passa a denunciar nessa revista conservadora, né, da nação francesa. É claro que ele arruma vários problemas para ele, inclusive, né, de ser preso e tal, de receber processo, coisas assim mais graves, porque, enfim, o governo francês era conservador na época. E uma pessoa que defende ele, né, não só reconhece ele como alguém, enfim, que estava fazendo uma luta justa, mas que ajuda a defender ele e livrar ele de processos, é o Pierre Vidal-Naquet, que sim,
né, é alguém de esquerda e tal, e bastante militante também dentro dessa tradição mais de esquerda, mais clássica, vamos dizer assim, mais visível, né? Essa militância do Ariès é um pouco difícil, né, de ver. Eu acho que tanto para quem é de direita, porque ele realmente diverge muito dos cânones da direita, mas também para quem é de esquerda. Aí você tem essa aproximação do Chartier e tem uma aproximação, não, desculpa, do Chartier não, do Vidal-Naquet, uma aproximação dele, né, da vida toda, uma aproximação dele com Foucault, né, tanto que o Foucault, se eu não me engano, escreve o obituário dele, né, tem então uma admiração mútua, né, dá para se fazer pensar, né, bastante sobre isso. E depois o Roger Chartier, acaba reeditando muitas das obras dele, não ficar essa coisa desse historiador que foi importante, né, ser recebido tanto no estrangeiro e não ter tanto reconhecimento dentro do próprio país, mas também ele vendeu muito livro, apesar de não ser professor, apesar de não ser pesquisador, de não ter todo esse respaldo institucional, ele vendeu muito livro, porque era aquela época também, né, ele acabou pegando um pouco aquele boom da história, da historiografia mesmo, né? Aquela coisa do François Dors, da história em migalhas, né? Aquele boom, ele pega um pouco isso, né? Dos historiadores que viram astros midiáticos, né? O historiador como astro midiático já é como se fosse um último capítulo, mas de uma expansão e de um crescente prestígio da escrita da história na França, que fazem os historiadores venderem muito livro. Então ele está nesse contexto, está vendendo muito livro, e assim, mas também não tem tanta como é que é, tem toda essa coisa ambígua da posição política dele, né? Inclusive pela militância dele, como eu disse, na nação francesa, a questão do malrasianismo, né, do monarquismo, etc e tal, muito complicado, questão do caso Dreyfus e tudo mais, que ele pega isso ainda, né, um rescaldo dessa história toda. Então ele parte de um pressuposto assim, que é bem conservador mesmo, depois vamos dizer que ele vai ficando um pouco mais maleável. E aí então tem essa aproximação, né, com essa virada da Guerra da Argélia com Vidal-Naquet, tem essa aproximação que é a aproximação de longo prazo com o Foucault, e tem essa aproximação que é a aproximação posterior do Roger Chartier, que é alguém importante também, que é alguém não conservador, não de direita, que vai trazer, vai reeditar e vai tentar colocar o Ariès como alguém que sim, né, não foi só o boom, a onda, né, que as pessoas liam livros de história que era legal, não, ele é um cara que realmente é digno de ser estudado. Eu peguei um artigo aqui só para poder me dar fornecer algum subsídio exterior ao próprio livro. Eu vou fazer já a referência do autor, é um autor francês que falou sobre os arquivos do Philippe Ariès. Ele traz uma citação do Roger Chartier, que está no prefácio O Tempo da História, que é um livro do Ariès, né? O Roger Chartier escreve assim, né? Sem dúvida, o Tempo da História, é o livro que ele está falando ali, né? Sem dúvida, é o primeiro livro escrito por um historiador não pertencente à escola, né? A escola dos análises, em que se manifesta uma compreensão tão aguda da ruptura representada pelos análises, a obra de Bloch e a de Febvre. Então, ele vai, né, depurando, né? Ele tem esse contexto conservador, mas ele vai levando isso também para o resto da vida, né? Ele vai se depurando, vai se aproximando de várias pessoas, numa proximidade muito interessante. O que ele fala aqui do Foucault, por exemplo, eu já estou aqui, isso aqui já é parte da entrevista desse livro, né, no pós-fácil, ele fala o seguinte sobre o Foucault, né? Eu tinha muitos motivos para me interessar por Foucault, basicamente pela originalidade de sua abordagem histórica e sua passagem da filosofia para a história, poupando as ciências humanas. Ele é um de nossos melhores historiadores, apesar de uma certa desaprovação de alguns espíritos desgostosos, infelizmente da direita. Mas há uma coisa que o velho reacionário que continua a ser falta confessar, não sem prazer. Ele introduziu e desenvolveu nos meios de esquerda uma crítica original da aculturação suave das sociedades tradicionais pelos poderes fortes da modernidade,
uma interpretação dos confinamentos que coincidiam com minhas análises da educação e da família. Demonstrou como a modernidade não era uma liberação, nem mesmo dos interditos sexuais, mas uma suave preparação. Então, aqui um texto, e no livro, né, em várias ocasiões, ele vai fazer alusão a essas abordagens do Foucault e como, né, influenciou a produção historiográfica dele. Né? E sim, então ele está numa zona, vamos dizer assim, né? Ele está num entrelugar aí, por isso que é um diletante, né? Ele está transitando, né? É interessante até uma certa aproximação dele, eu acredito, né? Esse gosto dele pela etnografia e pelas sociedades tradicionais acabam por até aproximar ele, para mim, do Carlo Ginzburg, né? Que também tem o Friuli ali, tem aquela região camponesa que ele viveu, e a própria história do pai dele, né, que foi um militante antifascista e tal, ou seja, já numa vertente mais de esquerda, mas que tenta resgatar um pouco dessa vivência ancestral do camponês ali, de cidades menores, né, de cidades do interior, né, pequenas da Itália. Cidades onde a gente vê, vamos dizer assim, a história acontecendo na longa duração, né? Onde a história ou a modernidade não entrou, né, com tanta força. Então poderia ter um certo tradicionalismo no Carlo Ginzburg, eu não sei, né? Isso não quer dizer um conservadorismo e tal, até um reacionarismo, mas talvez um certo tradicionalismo, mas que se plasma até, a gente falando do Foucault, o prefácio ou a introdução do Carlo Ginzburg ao Queijo dos Vermes, ele faz uma crítica, né, bem aguda ali ao Foucault, né? Ele vai chamar o Foucault de um esteta irracionalizante, né? Ou seja, o Ginzburg seria de esquerda, viria de uma tradição antifascista, mas não compreende muito bem um tipo, né, de esquerdismo, bem militante até, que era o tipo de esquerdismo que o Foucault representava. Até hoje isso é um problema, né? Por várias situações, o tipo de esquerdismo um pouco radical que o Foucault representa. E eu falo de um certo conservadorismo até, não só tradicional conservadorismo no Carlo Ginzburg. Tem um artigo dele, eu não sei, não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas quando ele resenha, né, sobre o Dumézil, que era alguém também muito próximo ao Foucault, né? E a resenha que ele faz sobre o Dumézil é muito braba, né? Muito braba assim de ser ruim. Ele afasta o Dumézil assim, completamente de qualquer debate, vai desqualificar o Dumézil de tudo que é forma. Né? Isso é muito complicado. Até pegar o Jorge Duby, pegar a terceira geração dos análises, o pessoal usa bastante o tipo de, né, abordagem que não necessariamente é estruturalista, né? Não é bem, né, o estruturalismo enquanto tal, né? O Dumézil está numa outra situação, mas que usa a noção das três classes, das três ordens e tal, né, para poder abordar. Então ele acaba se afastando muito disso, né? Ele bota o Dumézil, quem vai ler sobre o Dumézil com o Carlo Ginzburg fica apavorado, não vai se interessar pelo Dumézil, vai achar o Dumézil quase um nazista. Então não é uma crítica muito generosa, como também não é uma crítica generosa a respeito do Foucault. E também em artigos do Carlos Ginzburg eu lembro dele também não sendo, né, crítico o suficiente, por exemplo, de toda a situação do 11 de setembro, ele falando sobre o tempo presente, né, mostrou alguém bastante conservador, né, de novo, né, em relação ao olhar sobre o tempo presente. Né, se ele está numa crítica de esquerda, 11 de setembro, as posteriores guerras, né, que seguiram 11 de setembro, talvez peçam, né, uma militância um pouco mais radical, não mais tradicionalista. Isso é curioso. Então, para ver, acho que eu falo isso para ver, para mostrar como são um pouco difusas essas categorias. E o Ariès, por estar nesse entrelugar, né, não está vinculado a esse lugar onde se forma, né, onde se faz a operação historiográfica, como diz o Michel de Certeau, ele acaba sendo esse diletante, né, e ocupando esse não lugar, né, ou esse entrelugar. E tem aqui uma... Aí eu vou usar a palavra aqui do Ariès, né, no livro, quando ele fala exatamente disso, né, falando sobre os eruditos, né, o pessoal da pesquisa, o pessoal da universidade e tal, que ele nunca se identificou com esse tipo de gente.
Ele fala o seguinte: divirto-me ao ler hoje o comentário dos verdadeiros eruditos entre aspas, de que meus livros são ensaios e não verdadeiros livros de história. De fato, queria publicar ensaios. A iniciativa, sem dúvida, era prematura, porque os intelectuais liam filosofia, crítica, ciências humanas, mas ainda não admitiam a história na literatura de reflexão e a consideravam reservada aos especialistas. Atualmente, como se sabe, a partida está ganha. Então, a história passa a ser, né, também uma história reflexiva, né, que reflete sobre si mesmo, né, toda essa noção da teoria da história, da historiografia. E esse componente ensaístico também faz parte disso, né, e também os vínculos da história com a literatura, todo esse debate que é muito moderno, muito recente, vamos dizer assim, ele estava um pouco, né, bem na frente do tempo dele. Eu não quero entrar tanto nas minúcias políticas, porque passa por uma série de situações complicadas e muito particulares do contexto francês, né? Inclusive, acho que o primeiro capítulo do livro, quando ele fala da infância dele, juventude, merecia até um estudo à parte, é bem peculiar, né? Bem interessante, que seria o período onde ele seria mais reacionário, mas acho que tem elementos ali muito bons para vários tipos de estudo. Realmente ele é um cara muito rico, muito criativo, e importante, né? Sugere, acho que, boas ideias, né? Bom, tem uma relação também dele com toda uma crítica à modernidade, né? E que confinaria o homem cada vez mais à vida privada. Né, reduz os meios de sociabilidade, né? Isso é quase um rousseauanismo, né? Rousseauanismo, apesar dele ser, não sei se ele é crítico ao Rousseau, né? Tem todo esse afastamento dele inicial da sociologia também e tal, né? Mas acaba caindo, né? Talvez sem querer, quando ele está falando do fim dos vínculos, né, comunitários, tem muito a ver com a filosofia do Rousseau, né? Sem querer. Então ele tem que ir para fora, né? Ele tem que sair daquele meio erudito, ele já não está no meio erudito, mas está no meio de documentos, né? Também ele tem que sair desse meio de documentos. Eu acho isso importante. Então, uma oportunidade que eu achei interessante, né, que ele teve, foi o casamento dele. A moça, que também vinha do meio mais tradicionalista, igual a ele, também pessoal vinculado à ação francesa e tal. Mas essa moça estudou história da arte, sociologia da arte, tudo mais, e isso foi um diferencial na vida dele, né? Então ele fala o seguinte, né? Um ano após meu casamento, na Páscoa de 1948, eu dispunha de uma pequena soma de dinheiro. Propus à minha mulher escolher o que faríamos, comprar uma geladeira ou viajar a Roma. Ela escolheu a viagem a Roma. Ou seja, entre o aprofundamento dessa vida privada, né, com a compra de uma geladeira, permanência na casa, eles escolhem, né, viajar a Roma. E qual é a implicação disso para ele, né? É quando ele passa a ver a história, né, a olhar a história da arte e ter a sensibilidade, vamos dizer assim, nos olhos, né, nas imagens, e não tanto nos documentos. Ele vai falando, por exemplo, né, em pesquisas dele, que ele, aos poucos, passei das galerias de retrato aos colecionadores de imagens do século XVII, o que nos levou, eu e minha mulher, ao gabinete de gravuras da Biblioteca Nacional para estudar a coleção de Guy Guinness. A conservação de gravuras de Jean Ademar interessava-se pelo assunto e nos recebeu gentilmente. Foi um dos admiradores do tempo da história que contribuiu para a sua divulgação. Enfim, então ele está ligando, né? Essa que eu acho que é a citação-chave. Isso aqui é o fato, né? Ele olhando as imagens, a história através de imagens, vinculado, né, a essa percepção artística, essa sensibilidade artística, né, e no fazer literário, né? Entendido também o trabalho do historiador como um fazer literário. E se não fosse um fazer literário, se fosse só um fazer científico, alguém de fora, né, dos lugares de pesquisa não poderia fazer, e não fazer uma coisa boa, né?
mas tem a sensibilidade literária em todo e qualquer fazer histórico. Então ele tem essa sensibilidade literária que o fez um bom, né, escritor, e a sensibilidade artística que eu acho que mudou a forma dele de perceber a história, vamos dizer assim, foi moldando e foi deixando ele um pouco menos duro, né, em relação ao conservadorismo inicial. E ele fala o seguinte: percebi o partido que o historiador podia tirar dessa experiência, do universo das formas, né? Aqui ele fala o seguinte, ó: agora minha mulher me ensinava a olhar o universo das formas. Foi isso. Ela, com os estudos dela de história da arte, viagem, né, para a Itália, etc. Então a mulher, né, ensinou ele a olhar o universo das formas, não só os documentos. Percebi o partido que o historiador podia tirar dessa experiência. As formas também eram documentos sobre a sensibilidade e a vida, tanto quanto a literatura e os arquivos. Então, esse olhar sobre essa história sensível, essa história visível, essa sensibilidade artística praticamente, foi o que fez, né, essa mudança bem grande, né, na produção dele, que levou a escrever o livro que com certeza é o mais famoso dele, que é A Criança e a Vida Familiar no Antigo Regime. Sem isso, né, ele talvez não conseguisse, né, ter dado esse salto, vamos dizer assim, se projetar e ter virado um historiador que realmente chegava a grandes tiragens e a suscitar, a provocar um grande interesse de inúmeras pessoas, né? E também, enfim, a própria militância dele que se faz através dessas publicações, né? Como essas publicações são importantes para ele, como que se entende como militante, para isso poder acabar dando certo, ou seja, para ele se projetar publicamente. Então, sem essa viagem à Itália, sem, né, esse casamento, esse conhecimento dessa moça que, né, gostava da arte, ele talvez não tivesse dado esse salto que mudou a história dele. E aí eu vou chegar num ponto aqui que eu acho que é importante sobre essa questão toda política. Falei um pouquinho do método, né, como ele foi chegando, essa sensibilidade, essa coisa da história reflexiva, né, da história como um fazer quase literário, etc. Chegar no ponto um ponto mais macro, vamos dizer assim, político mais macro, porque é muito curioso no início do livro, nesse primeiro capítulo que eu disse que era bem importante, né? Enfim, dá quase para fazer um estudo à parte, quando ele vira e mexe vai criticando o malthusianismo das famílias, né? Uma família malthusiana, uma família não malthusiana, e etc. Eu acho que esse é um link, é um nexo que dá para fazer uma leitura razoável, pelo menos aqui desse livro em questão aqui, ou seja, que nos faz olhar indiretamente aos outros trabalhos do Felipe Ariès. Então, o malthusianismo, né? O malthusianismo é aquela coisa dos limites para o crescimento. E que as pessoas vivendo, né, nessa sociedade moderna, industrial, as pessoas enquanto tais, né, enquanto seres humanos, né, existentes, viventes, elas são um mal para o planeta, né? Essa coisa quase anti-humanista que existe no malthusianismo. Ele vai se voltar contra, né, vai falar, por exemplo, vai fazer alusão a um filme da Agnes Varda, né, Le Bonheur de Vivre, não sei falar isso, né, a alegria de viver, né? E, né, que a família tem filhos e tal, até mesmo 3, 4 filhos, né, e vive bem, etc e tal, né? Enfim, vive plenamente, né, não tem essas confusões, que é muito complicado, né? Por exemplo, hoje em dia, né, acho que é um assunto talvez pouco estudado, né? A dificuldade das classes médias, principalmente, de imprimirem, né, um crescimento demográfico maior. Você tem razões aí de ordem ideológica, que bate, né, com toda a questão ambiental. Bom, eu tratei disso num programa aí especial, né, sobre... Quer dizer,
eu não sei qual que vai sair primeiro, desculpa, mas é um programa chamado Por Detrás da Ciência do Aquecimento Econômico. Eu falo um pouquinho do conceito, né, de densidade de fluxo energético do Lyndon LaRouche e sobre o biogeoquímico ucraniano, né, que é o Vladimir Vernadsky. Eu também tenho um programa especial sobre o Vladimir Vernadsky, que fala, lógico, sobre o trabalho desse cientista e também sobre toda essa questão ambiental, né? Então bate numa barreira ideológica e bate numa barreira econômica também, né? Como é caro, né, você ter filho, né? Então os casais se formam e tal, beleza, mas vamos ter um filho ou não vamos ter filho? Porque é aquela coisa, né? Vai botar na creche, vai ter dar uma boa educação para um filho fica muito difícil porque fica muito caro. Então você ter 3, 4 filhos virou uma impossibilidade material, né? Isso não é questionado, né? Não existe uma opção. Isso virou uma não opção praticamente, pelo menos para essas classes médias aqui ocidentais, que por décadas vem empobrecendo, né? Então ter filhos é caro, né? Ter uma moradia digna cada vez vai ficando mais caro, né? Um salário e um bom emprego, né? Toda essa questão do bem-estar, né? Do estado de bem-estar social que foi sendo desmontado a partir de toda uma reorganização, né, financeira, particularmente com, né, o fim dos acordos, né, do Bretton Woods, né, com o Nixon, quando ele desvincula o dólar do ouro e nasce toda a questão do Clube de Roma e tal, dessa pauta ambiental nasce ali na década de 70, as crises do petróleo, né? Eu tenho também um programa sobre a crise de desintegração financeira controlada, né? Como é que se criam crises financeiras, né? Crises econômicas, para poder operar mudanças de regime, e regimes políticos e regimes econômicos também. E foi na década de 70 uma grande mudança de regime. E a partir daí esse malthusianismo fica cada vez mais claro, mais evidente, cada vez uma não opção. Então se a gente está falando de uma sociedade liberal, né, uma sociedade com direitos individuais, que as pessoas podem escolher esse ou aquele tipo de vida, tem afirmação que é importante, né, de sexualidades diferentes e tudo mais, né, você tem que saber conviver, tem que saber viver, né, com tudo, né, de um modo geral, né, já que se trata de uma democracia. Mas o caso que também quem quer ter uma família e quer ter uma família numerosa não tem opção, né? Vamos dizer assim, eu posso ter a opção de né, ter uma sexualidade não normativa, vamos dizer assim. Vou ter lugares aí que eu vou me encontrar, né? Vou me colocar, né, entre meus iguais. Inclusive é muito interessante hoje como, né, o transgênero, né, os trans, eles estão organizados, né, que eu acho que é o setor mais fragilizado de toda essa situação, né? O branco, homossexual, etc e tal, de classe média, tem uma estrutura um pouco mais, vamos dizer assim, consolidada, né? Então, enfim, apesar de todas as opções estarem em jogo, serem muito debatidas, a questão racial e tudo mais, mas se esquece, no fundo disso tem toda uma questão social. A questão social, né, que bate, né, quando você fala, por exemplo, da questão do negro, tal, no Brasil, né, no caso, né, fala de uma maneira muito idealizada, idealista da questão do negro, você esquece da questão social, né, que é o vínculo com a pobreza e o vínculo com a desigualdade e os séculos aí de escravidão, né, e esse passado presente que a gente tem ainda da escravidão e as tentativas de volta a um estatuto neo-escravista, como é hoje, né? Como é hoje no Brasil do pós-golpe. E a outra questão, né, das opções, dos direitos individuais, né, como você ter, né, essa alegria de viver aí do filme da Varda, né, de ter 3, 4 filhos, etc e tal, e uma vida, né, uma casa grande e tudo mais, como isso virou uma não opção. Tanto por carência material, como também por questões ideológicas, né? E claro, né, a ciência, como diz o Nietzsche, né, a ciência é a religião moderna, né? Então,
todas essas questões ideológicas vão estar sendo baseadas, embasadas em pressupostos científicos, né? Como antigamente qualquer questão também maior era embasada em questões religiosas. Então eu vou usar aqui uma palavra do Jorge Duby para poder exatamente fazer aqui, vamos dizer, um eco, né? Ou eu estou ecoando ele, ou ele me ecoando, estamos aqui realmente meio que casando o discurso para nesse ponto específico. E nessa citação ele mostra como ele acaba divergindo, né? Ele fala de uma hipótese, né, do Chanu, que é um historiador, de um rapaz aqui que eu não sei pronunciar o nome, deve ser do leste europeu, enfim, um nome muito complicado, né, de pronunciar, e do João Paulo II, ou seja, a posição da igreja que diz, né, que esse malthusianismo acaba trazendo o risco de uma delinquescência moral, né, demográfica e econômica no Ocidente. E o Ares vai fazer uma outra, né, vai colocar um contraponto aqui. Então, ou seja, ele tudo bem, ele pode estar relativamente vinculado a esses meios tradicionalistas, mas vai botar o contraponto dele aqui. A queda dos nascimentos, as novas atitudes diante do casamento dos filhos, também traduzem a consciência de uma ruptura e a espera de alguma coisa que deve vir de uma outra cultura. O carro, os aparelhos domésticos, o aquecimento central, o crédito, tudo isso ameaça desabar com muito mais certeza do que a moral. Ou seja, a deteriorização das condições de vida tem esse risco de desabar, se ele está falando aqui na década de 70, 80, de uma moda muito mais rápida do que qualquer delinquescência moral, né? E no caso, a delinquescência moral, aí, entre aspas, né? Ou seja, as vidas que vão ficando cada vez mais indignas de serem vividas, né? A questão do assujeitamento, essa questão de transformar os homens, né, em vidas quaisquer, né? Vou lembrando aqui do Agamben, né? Isso aí, na verdade, é uma consequência de toda essa desmontagem de uma sociedade próspera, né? Que o ambientalismo, no caso, inclusive o Ares ele faz uma alusão aqui não muito elogiosa ao ambientalismo, o ambientalismo acaba por reforçar. Então eu particularmente eu acho isso muito interessante, e aí explica o aparente paradoxo no caso que apontam, né, no Filipe Ariès. Olha só, ele fala o seguinte, olha só como é que se expressa esse paradoxo. Por um lado, devem pensar, enquanto intelectual, você faz a crítica da tecnologia moderna, e por um outro, profissionalmente está na vanguarda dessa tecnologia. Utiliza a informática em sua profissão e faz uma história que não é quantitativa, como a que se desenvolveu por mais de 10 anos. Então, realmente, ele critica, né, a modernidade, mas ele usa da modernidade, né? Ele faz sempre essa crítica da modernidade como desenraizadora, mas ao mesmo tempo vê a modernidade como algo bom, né? Ele não consegue, vamos dizer assim, desvincular a crítica à modernidade a um certo não elogio, né, mas uma certa boa convivência com a modernidade. Acho que isso faz um cara, né, acho que se vê a princípio ele como conservador, quase como alguém moderado. E é bem sintomático, né, a questão da crítica. Na verdade, essa crítica dele, se você for pegar na raiz, assim, no iniciozinho, essa crítica ao industrialismo e a volta ao comunitarismo tem não só uma relação com Rousseau, né? O Rousseau, no caso, não estava falando sobre o industrialismo porque não era da época, mas há outros teóricos aí, libertários e tal, do século XIX, que são importantes e estão longe de ser, né, de terem sido reacionários, né? A crítica ao industrialismo é algo tradicional, né, na própria esquerda, né? O próprio Walter Benjamin tem uma crítica interessante que não anula a necessidade de industrialização, né, mas faz uma crítica que essa industrialização ou essa modernidade não pode servir para fins fascistas. Isso no caso do Walter Benjamin. No caso do Filipe Ariès
é como essa indústria, né, ou essa modernidade, ela pode servir, né, para, por meios éticos, né, e políticos, servir para ajudar aos seres humanos. Por exemplo, né, hoje, né, toda essa história do Vale do Silício, da vigilância e da mineração de dados, toda essa coisa que a gente está usando aqui as redes sociais, né, sendo cartografado, né, sendo espionado e tudo mais, e sendo também silenciado e todas essas questões complicadas. Isso é uma falta, né, um problema ético, né, do uso de uma nova tecnologia. Não se sabe usar essa tecnologia de uma forma ética. Isso é um problema ético, um problema político também. Então ele está aludindo a isso, né, o problema ético e político da modernidade. Ele está questionando, né, a modernidade. E não é por se questionar a modernidade ou a sociedade industrial que você necessariamente é alguém reacionário. E ele vai, então, tem um trecho, né, que ele fala o seguinte: a partir da década de 1950, depois da publicação de meus 2 outros livros, a contestação da sociedade industrial estava na moda e ao mesmo tempo mudava de campo. Passava de uma direita reacionária, a partir de então adepta ao culto da sociedade rica, a uma esquerda que o marxismo já não satisfazia. Então já teve essa mudança da esquerda para a direita, na crítica a essa sociedade industrial. Isso é complicado, né? Realmente os direitistas, né, vão virar liberais e vão fazer um elogio muito torto, né, até hoje, sobre o que eles consideram como modernidade, né, que esse fundo desse liberalismo, que é o liberalismo do Império Britânico, né, traduzido hoje, né, em novas configurações, e a direita está ali, né, e uma esquerda que não se satisfaz com o marxismo, até porque a esquerda, né, se você colocar aí no pós-guerra, ou mesmo antes do pós-guerra, mas enfim, se eu colocar antes do pós-guerra eu vou complicar muita questão, vou falar só no pós-guerra, os movimentos de libertação nacional, né, a Revolução Cubana, o Nasser no Egito, pode colocar o JK aqui no Brasil, uma série de experiências, elas são muito mais nacionalistas do que marxistas ou mesmo comunistas, né? O comunismo enquanto tal é um ideal, né? É um ideário. Eu acho que o que vale por si é o nacionalismo, né? O nacionalismo popular, né? Não o nacionalismo dos reacionários propriamente dito, dos fascistas, dos nazistas, ou seja, o nacional elitismo. E toda essa questão também, né, desse neo-integralismo. Hoje tem, né, a formação de um neo-integralismo não convergente necessariamente com Bolsonaro, né, mas tem hoje pessoas, né, explicitamente, livremente, né, e com uma mídia razoável, elaborando um pensamento muito próximo do integralismo, né, um neo-integralismo vigente. Isso é muito complicado, ou seja, o nacional ele tem que ser popular, né? Ele tem que ser popular e não necessariamente o nacional e o popular é marxista, né? Eu lembro do Gramsci dizendo que os escritos do Gramsci, né, os escritos pré-cárcere, que a Revolução Russa foi feita contra o Capital, porque o Capital, o Marx, era uma leitura das elites, né? E a Revolução Russa foi feita contra as elites. Então todas as revoluções nacionais, como foi a nossa própria Revolução de 30, elas não necessariamente passam pelo marxismo. E também, quando ele fala aqui de uma esquerda que o marxismo já não satisfazia, tem, com certeza, né, um encontro direto com o Foucault, né? O Foucault é um desses caras que, para quem o marxismo já não satisfaz. Bom, então eu falei do malthusianismo, né, essa questão do moderno e do arcaico, a relação dele com o Ginsburg, né? Como é que poderia ser feita uma comparação com o Ginsburg, a relação dele com Foucault, o caso dele com Vidal Naquet, com Roger Chartier, a questão do método, né, da sensibilidade artística, né, das imagens e tal, para poder fabricar, escrever a história, esse diletantismo que coloca ele nesse entrelugar, né, de poder fazer uma história mais livre, né, e ao mesmo tempo
ser ambíguo, um pouco de difícil leitura, a posição dele política. E a questão que eu acho hoje interessante, né, é numa situação em que, né, a questão climática aí é muito forte, né? Todas as discussões sobre transição energética e tudo mais, porque tem relação com a capacidade de se dar saltos científico-tecnológicos, né? Que você só dá saltos científico-tecnológicos com fontes abundantes de energia. E esses saltos científico-tecnológicos relacionados também à criação de um país com uma ampla classe média, ou seja, uma ampla classe ou camponesa ou urbana, né? Mas que tenha poder aquisitivo, né? Ou seja, que possa ter a alegria de viver da água de nevada, né? De possa ter vários filhos, né? E que seja um casal, vamos supor, um casal gay, e, né? De qualquer formato, de qualquer tipo, de qualquer cor, mas que queira ter filhos, né? Ou adotar e tal. E o fato de você querer ter filhos, né? E reproduzir, né? Cédulas familiares aí, né? Ser uma opção também, né? De uma maneira ampla, né? Não da maneira restrita como é hoje. Então eu escolhi, sim, da maneira presente, né? Essa crítica desse historiador diletante, desse historiador um pouco fora de lugar. Bom, é isso. É imenso, né? Daria para sempre, né? Dá para falar muita coisa, mas eu acho que por aqui tá de bom tamanho, apresentado o livro e um pouco apresentado o historiador. Um abraço aí para todo mundo.